É isso aí, galera. Vamos lá. Mais um vídeo aqui para o nosso canal no YouTube. Vamos falar de Fiagro agora. Vamos falar do Vegia 11. É um Fiagro aí que de vez em quando eu recebo lá na caixinha no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, já segue lá, @Anderson Moreira, beleza? Então, vamos falar aqui do Vegia. Fazer aquele vídeo bem maroto, bem objetivo sobre o relatório gerencial, o último do Vegia 11, beleza? Mas antes, quero pedir para você dar aquela força marota, se inscreve aí, deixa o like, porque você fazendo isso, o YouTube vai entender que o meu conteúdo ele é relevante, que precisa chegar em mais pessoas. Se você também não quiser perder nada do que eu lançar, já clica no sininho, ativa as notificações, porque toda vez que eu liberar um conteúdo novo, o YouTube ele vai te avisar onde quer que você esteja que tem novidade, tem coisa boa chegando aqui. Show? Então, galera, vamos lá. Vamos falar do Vegia, beleza? Então, vamos fazer aquela análise rápida de acordo com os critérios do método FQ. E, aliás, se você quiser ter acesso à minha planilha de fundos imobiliários de qualidade, a planilha do método FQ, inclusive, estava até lançando os dados nela aqui, estava atualizando, estou gravando aqui no dia 4 de maio, 11h52 da noite, estava atualizando aqui a planilha, estava lançando os dados aqui, então quem fizer assinatura aí tá com a planilha bem fresquinha, e gravei quase 1 hora de conteúdo explicando sobre os fundos, abrindo alguns relatórios gerenciais. Então, a planilha do Método FQ é a minha assinatura de 12 meses, onde você consegue ter acesso aos fundos imobiliários de qualidade de acordo com os meus critérios do Método FQ. É uma assinatura de 1 ano, onde você a cada 15 dias tem essa planilha com os fundos de qualidade e uma aula comentando, beleza? A aula que eu lancei aqui, hoje a aula do dia 4, ficou com quase 1 hora de duração, beleza? Então, se você quiser fazer a tua assinatura, o link está na descrição aqui do vídeo. Vamos lá! Vegia 11, então a gente tem aqui um dividend yield considerável, um dividend yield superior a 19% nos últimos 12 meses. PVP aí 1, então a gente está aí no valor de mercado igual ao patrimônio, uma diferença bem pequena, então PVP 1, estamos no patamar de valor justo. Patrimônio superior a 800 milhões de reais, então é um fundo que já é bem robusto, bem consolidado. A gente tem uma liquidez diária aqui quase batendo ali os 4 milhões de reais, então uma liquidez realmente bem interessante, e uma base de cotistas aqui superior a 71 mil, quase 72 mil cotistas. Então realmente é um Fiagro que é bem robusto, que está bem consolidado no mercado. Ele é um Fiagro de base 10, ele está custando aí 9,55. O último dividendo pago foi de 15 centavos, o equivalente a um retorno de quase 1,5 ao mês. Vamos lá, então vamos pegar o relatório gerencial aqui fresquinho, relatório que saiu no dia 2 de maio, referente a março. Beleza? Então, o Vegia, o Fiagro aqui da Valora, que a gente tem os comentários do gestor, beleza? É um fundo que vai financiar projetos do agronegócio. Então, a dinâmica aqui dos Fiagros, a grande maioria dos Fiagros que a gente tem hoje na Bolsa, são semelhantes aos fundos de papel. Só que os fundos imobiliários de papel, eles financiam projetos imobiliários. Nos Fiagros, a gente vai financiar projetos do agronegócio. Então, a dinâmica ela é muito parecida, beleza? Aqui a gente tem um pouquinho do histórico de rentabilidade e distribuição. Então, o acumulado dos últimos 6 meses é uma distribuição ali na casa de CDI mais 5,1. Então, a gente vê bastante folga no resultado que está sendo distribuído em relação a 100% do CDI, que é essa linha vermelha aqui, beleza? O fundo conta aí com uma reservinha de 6 centavos por cota para despesa, distribuições, taxa de performance, então uma graninha em caixa ali. É um fundo que tem conseguido performar bem acima do CDI, como a gente está vendo aqui no histórico. Aqui a gente tem a carteira de crédito do... Deixa eu colocar aqui maior, né? Pronto. Aqui a gente tem a carteira de crédito do Vegia. A gente pode ver que é uma carteira que está 100% vinculada ao CDI. Então, nesse momento de Selic mais alta, vamos lembrar que ontem, eu estou gravando no dia 4, quinta, ontem, dia 3 de maio, o Copom manteve a Selic em 13,75. Então, nesse patamar de Selic, CDI fica mais alto,
fundos que têm uma carteira majoritariamente exposta ao CDI acabam se beneficiando disso. E aí, a gente precisa ter em mente, na semana passada eu estava no evento da Suno, o Fiagro Experience, e, se eu não me engano, um profissional da Risa Asset, trouxe o seguinte comentário, e de fato faz bastante sentido, a gente viu isso acontecer nos fundos de papel. Cara, agora, majoritariamente, a indústria do agronegócio está exposta em CDI, então os fiagros estão majoritariamente expostos em CDI. No momento que a gente começa a ter uma queda da taxa de juros, uma queda da Selic, o CDI vai cair. O que vai acontecer com os dividendos? Vão cair também. Então é importante que o investidor de fiagro tenha isso em mente. A gente está num patamar alto de distribuição porque o CDI está alto. Quando o juro começar a cair, quando a Selic começar a cair, esse CDI vai cair junto. CDI e Selic caminham lado a lado. Então, os dividendos vão ter uma redução, da mesma forma que a gente viu lá nos fundos de papel, por conta da deflação no ano passado. Então, essa queda nos dividendos não significa que os fundos ficaram ruins, só significa que a gente está num momento da economia onde o CDI está menor, e isso acaba trazendo um retorno mensal menor para o fundo, mas não é por perda de qualidade, mas sim por causa de uma movimentação da economia. Então, ó, a carteira do fundo está 100% alocada em CRA, os papéis do agronegócio, e 100% atrelada a CDI. Nesse momento de Selic alta, o fundo surfa bem, entrega um resultado bem interessante. Então, aqui são os segmentos que o Vegia está exposto. A gente tem quase 60% de exposição em distribuidora, 37% quase em cooperativa, indústria e sucroalcooleiro. Beleza? E aí até a Valora aqui coloca, a gestão irá trabalhar para aumentar a diversificação da carteira. Quanto mais diversificada é a carteira de um fiagro, melhor. Porque vamos pensar também que no fiagro a gente está falando de agronegócio. Qual que é um risco que a gente tem no agronegócio? Clima. Então, quanto mais diversificado, quanto mais estratégias a gente tiver no fiagro, melhor, porque no fiagro a gente tem fatores ali que não estão no controle humano e que acabam trazendo bastante impacto, beleza? Então é importante que o fiagro seja o mais diversificado possível em estratégia, em exposição geográfica, tá? O Vegia, ele tem exposição aqui em 11 estados, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. E a Valora também traz aqui no relatório. A gestão irá trabalhar para aumentar a pulverização geográfica da carteira. Risco climático, galera. A gente vê ali, de vez em quando, no noticiário, o estado tal está sofrendo com chuvas que não eram esperadas. Então isso pode acabar, enfim, afetando algum ativo que o fiagro esteja investindo. Isso pode acabar trazendo complicações aí, porque vamos lembrar, né? A gente está falando, é uma dinâmica muito parecida com o fundo de papel, a gente está falando de dívida. Então, enfim, se aquele ativo do agro começa a ter algum problema, não consegue ter entrada de recurso, não vai conseguir pagar, e aí a gente tem inadimplência, crédito está mais caro, vamos lembrar, a Selic está em 13,75, então o crédito fica mais caro, maior risco de calote. Então, o risco climático ele acaba afetando aí o resultado, beleza? Enfim, quando a gente tem uma situação muito complicada no clima, e esse é um fator que a gente não tem controle, isso tem um efeito bem nocivo para a carteira. Então, quanto mais diversificada for a carteira de um fiagro, melhor, beleza? Rendimentos mensais, retorno total do fundo, beleza? Histórico de rentabilidade sobre a cota a valor de mercado. Então a gente tem ali a valor de mercado, um retorno ali na casa de CDI mais 3,3, um retorno bastante interessante. Lá em cima a gente tem esse cálculo aqui, ele está sendo feito em cima da cota patrimonial, o valor patrimonial do fundo. O outro gráfico aqui embaixo que a gente acabou de ver, ele está em cima da cota a mercado, o valor a mercado. Em relação ao valor a mercado, a gente está com um retorno na média ali, CDI mais 4, 3 e pouquinho, beleza? Então é um retorno
bem interessante, tá? É um retorno bem interessante. Aqui, detalhamento de cada CRA e as garantias, beleza? Deixa eu sair aqui, deixa eu ir lá no mais retorno, para a gente poder fazer uma comparação aqui de resultado. Claro, é uma estrutura recente, os fiagros são recentes, tá? Mas vamos trazer uma comparação aqui entre o CDI, o IFIX e o VGIA11. Então, vamos trazer o VGIA11. Ele começou em dezembro de 21, então a gente tem cerca de 1 ano e meio de atividade. Vamos comparar o VGIA com o CDI, o fiagro ele é majoritariamente CDI, vamos comparar aqui com o IFIX. Então a gente consegue ver que o VGIA, a linha verde mais clara é o VGIA. Então ó, a gente consegue ver que o VGIA tem superado com bastante folga o CDI, quase 200% do CDI aqui, fazendo uma comparação relativa, fazendo um retorno relativo aqui, e bem superior ao IFIX. Que fique claro, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, beleza? Então não significa que nesse próximo 1 ano e meio o VGIA vai conseguir performar acima do CDI, vai conseguir performar acima do IFIX. Isso não quer dizer nada. Beleza? Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Só estou trazendo aqui para efeito de comparação o resultado acumulado desse cara desde o seu IPO, desde o seu início de listagem até aí dia 3 de maio. Show de bola? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado bem claro. Vou reforçar aqui o pedido que eu fiz no início do vídeo. Deixa o like, se inscreve. Se você não quiser perder nada, clica aí no sininho. Na descrição estou deixando o link para a assinatura da planilha do Método FQ. E caso você tenha o interesse em ter um acompanhamento individual comigo, das suas finanças, planejamento financeiro, carteira de investimentos, eu vou deixar o link aqui do formulário de aplicação da mentoria. Preencha. Se você tiver o perfil para a mentoria, você vai ser contactado. Nós vamos fazer uma reunião de alinhamento e aí nós vamos definir como que vai funcionar o seu processo de mentoria. Formulário de aplicação, o link está aqui na descrição do vídeo também. Beleza? Bom, é isso. Nos vemos aí no próximo vídeo. Forte abraço!